Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse e hoje estudaremos o capítulo 18 deste livro. Então vamos à leitura do capítulo de hoje. Apocalipse, capítulo 18. Assim está escrito: Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, meu povo, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai em dobro segundo as suas obras, no cálice em que ela misturou bebidas. Misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumido no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe pelo medo de seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria. Mercadoria de ouro puro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objetos de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e de canela, de cheiro, de especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. O fruto sazonado de toda a sua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre sua cabeça, e chorando e pranteando gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuem navios no mar, às custas da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela o céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra com uma grande pedra de moinho e arrojou-se para dentro do mar, dizendo: Assim, com ímpeto, seja arrojada a Babilônia, a grande cidade,
e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pelas suas feitiçarias, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Assim está escrito o capítulo 18 do livro de Apocalipse. Pois bem, amados, neste capítulo o apóstolo João tem uma visão. A visão de um grande anjo descendo do céu anunciando a queda da grande Babilônia. Uma cidade, um lugar que se tornou a marca do mal e de tudo o que é perverso. Essa queda anunciada não é simplesmente a queda de uma cidadezinha qualquer, mas a queda de todo um sistema mundano e corrupto criado pelo diabo. Um sistema que alimenta o mal, que corrompe o justo e que abriga demônios. Todo esse sistema foi oferecido a Jesus lá no episódio da tentação no deserto, descrito no Evangelho segundo Lucas no capítulo 4, a partir do verso 5, onde está escrito: o diabo o levou a um lugar alto e mostrou de um relance todos os reinos do mundo. E lhes disse: eu lhes darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dar a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo isso será seu. Então Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E para aquilo que Jesus Cristo disse não, muitos disseram sim no decorrer da história. Inclusive, ainda hoje dizem sim. E assim se corromperam e venderam as suas almas para este sistema mundano e para o diabo. E se tornaram parte de todo esse sistema corrompido, podre e sujo. Esse sistema mundano cairá juntamente com aqueles que o governam e se entregaram a ele. Porque no verso 4, Deus ele ordena ao seu povo que se retire para não ser contaminado, para assim não participar do castigo que virá sobre todo esse sistema mundano e sobre todos ligados a ele. Assim está escrito no verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, meu povo, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Assim, vemos Deus avisando, justamente por causa da sua imensa misericórdia, pois Deus deseja o arrependimento de todos e que todos sejam salvos, conforme está escrito na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 9, onde diz: o Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Deus não criou o inferno para o homem, mas o homem caminha para o inferno com suas próprias escolhas e desobediência. Assim, Deus não só anuncia o fim de todo o sistema mundano e de todo o sistema pecaminoso, de todo o sistema chamado mundo, como também vemos o Senhor anunciando o arrebatamento da igreja. Deus anuncia que preservará o seu povo do castigo que virá sobre a vida dos desobedientes. E após o anúncio do castigo vindouro, todos os que viviam debaixo do jugo do pecado começam a se lamentar por medo da tormenta que virá. Todos aqueles que conheceram os princípios de Deus, a sua glória, a graça, mas se venderam, se corromperam, enriqueceram através desse sistema mundano que foi criado justamente para corromper o homem e afastá-lo de Deus, prantearão e lamentarão, pois sabem que o castigo de Deus virá.
corroborando o que está escrito na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 20, onde está escrito: portanto, se depois de ter escapado de todas as contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca conhecer ou nunca ter conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com estes aconteceu o que certo provérbio verdadeiro diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ou seja, quem conhece a verdade, mesmo conhecendo a verdade, se aliou ao pai da mentira e ainda se vendeu, se corrompeu com este mundo, está numa posição muito pior, pois está numa situação de traidor do reino de Deus. E agora chegou o tempo do julgamento de Deus sobre todo esse sistema que corrompeu toda a terra. E como toda a terra está corrompida, ela também sofrerá o juízo de Deus, conforme está escrito na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 7, onde diz: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Então, o apóstolo João tem a visão de um anjo forte lançando sobre o mar uma grande pedra. E isso tem um significado espiritual. Significa que a queda da Babilônia é em caráter irrevogável. Pois assim como não há possibilidade da retirada de uma grande pedra das profundezas do mar, assim não há a menor possibilidade da Babilônia permanecer de pé e sem o seu devido castigo. Não há a menor possibilidade de Deus revogar o seu juízo e a sua justiça. A grande Babilônia cairá e ninguém poderá fazer nada para impedir. Esse sistema mundano cairá e ninguém mais se lembrará nem voltará a provar do seu pecado, da sua iniquidade. A justiça finalmente será feita em prol de todos os servos de Deus que morreram pela causa do Evangelho e pelo precioso nome de Jesus. Amém? Ok, amados, nós vamos encerrar esse estudo por aqui. E no próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 19, onde estudaremos sobre a visão que o apóstolo João teve sobre Cristo, o vencedor da besta. Se puder, faça sua inscrição neste canal. Recomende, compartilhe esse estudo, com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar porque o tempo está se cumprindo. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.